Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada no mundo virtual. A internet é uma ferramenta tremenda para propagar ideias e agrupar pessoas em torno de uma ideia. Contudo, quando a internet se torna ferramenta que dá sustentação aos relacionamentos humanos, como os diversos sites de redes sociais, ela se torna uma estrada perigosa. Essa ferramenta produz a falsa sensação de sermos amados devido ao grande número de seguidores. Nós podemos ter 800 amigos inscritos no nosso Facebook, no Twitter, sendo nossos seguidores. Mas com quantos realmente podemos contar de verdade? E existe um estudo que diz que o homem não consegue se relacionar profundamente do que mais de 10 pessoas. O próprio Senhor Jesus se relacionava só com 12 pessoas de maneira mais profunda. Embora ele pregasse a multidão, era com 12 que ele ensinava, sentava, caminhava. A internet também produz uma superficialidade nas relações. As relações não se tornam profundas. A relação por meio da internet não é um local onde você tem liberdade de expressão, de colocar sentimentos para fora. Você nem sabe como o outro que está do outro lado está recebendo aquilo que você diz a ela. A internet produz relacionamentos maquiados por uma imagem irreal, ou talvez uma imagem idealizada. As pessoas não se apresentam no Facebook, no Twitter, no Orkut, da maneira que realmente são, da maneira que realmente sentem. Até porque isso é perigoso. Mas normalmente essas pessoas, elas postam imagens de algo que elas idealizam, de algo que elas sonham. E elas gostariam que o mundo fosse, talvez, daquela maneira, o tempo inteiro. Por isso, esse relacionamento ele é maquiado. A internet produz relacionamentos homogêneos. Isto é, entre pessoas que possuem gostos e pensamentos iguais. Se eu sou corintiano, me relaciono com as pessoas que são corintianas, conversamos sobre este mesmo assunto, e eu acabo não me relacionando com as pessoas que torcem para outros times. Se você é palmeirense, você se relaciona e conversa com as pessoas que são palmeirenses e corta das suas relações qualquer pessoa de outro clube. Se você gosta de carros antigos, você conversa com pessoas que gostam de carros antigos. Desaprendemos a conversar com aqueles que pensam diferente de nós. A internet nos ajuda a desapegarmos de maneira conveniente das relações que não nos interessam. Basta nós darmos um clique, basta nós deletarmos, as pessoas da nossa rede de amigos. É simples assim, deletamos quem é chato. Estes comportamentos que criamos dentro da cultura da internet acabam nos influenciando de tal maneira que, inconscientes, transportamos esses princípios para nossos relacionamentos pessoais. Mas nem sempre isso dá certo. Creio que a única maneira de construirmos relacionamentos saudáveis, duradouros, consistentes, significativos, é através de relacionamentos pessoais, vivenciados na comunhão da igreja. E talvez você me pergunte por que a comunhão entre irmãos na igreja é a única maneira de construirmos relacionamentos saudáveis. Primeiramente, porque a comunhão ela é gerada pelo Espírito de Deus, conforme lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 13. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim
é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Veja só, todos fomos batizados em um só Espírito. E o Espírito de Deus não é uma força ativa, mas a terceira pessoa da Trindade que nos une. O Espírito de Deus é o selo e o penhor da nossa salvação. Ele nos torna servos do mesmo Senhor. Ele nos faz filhos do mesmo Pai, súditos do mesmo Rei, membros do mesmo corpo. Embora sejamos seres ímpares, diferentes, por meio do Espírito, a vida em comunhão se torna possível. E essa é a verdadeira comunhão, porque essa comunhão foi planejada por Deus desde o princípio. E como a comunhão nos ajuda a construirmos relacionamentos saudáveis? A comunhão, ela cria oportunidades para que eu e você possamos servir e sermos servidos por meio dos dons. Conforme podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14, verso 27 e 28. Verso 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Veja, o Espírito Santo pega nossas diferenças de ideias, força, gosto, dons, e as potencializa. Ele dinamiza para o crescimento do corpo de Cristo. Desta forma, o Espírito Santo provê para a igreja os mais diferentes tipos de dons, com o fim de aperfeiçoá-la. Muitas pessoas perguntam: como posso saber o dom que Deus me deu? Eu vou te dar duas dicas. Descubra o que você faz, que ao fazer enche o seu combustível. Isto é, que dá a você prazer ao fazer. Se você ainda não conseguiu detectar aquilo que você faz e que traz a você prazer ao fazê-lo, experimente servir em algumas áreas dentro da igreja, até encontrar o que faz e que te traz prazer. Segunda dica: fique atento àquilo que você faz, que é reconhecido pelas pessoas. Preste atenção quando você realizar algo. Veja como as pessoas vão receber aquilo que você está realizando. Se isto gera a elas bem-estar, crescimento, um sentimento de gratidão, é bem possível que aí esteja o seu dom. Outra maneira que a comunhão nos ajuda a construir relacionamentos saudáveis é que ela gera oportunidades para que nós possamos vivenciar o amor. A analogia que o apóstolo Paulo faz da comunhão dos crentes com o corpo de Cristo é muito significativa para compreendermos esta experiência do amor. Veja só, o amor não se conduz inconvenientemente e não procura seus interesses. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. Se sentir menor dentro do corpo, ou se sentir com ciúmes de um determinado membro do corpo, porque este é visto, é elogiado por todos, isto demonstra uma atitude inconveniente daquele que serve. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 14 ao 16, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão,
não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. O amor me leva a sacrificar meus interesses em prol do corpo. O pé, ele vai caminhar com alegria para levar as mãos até alcançar alguém que ela possa abraçar. Embora ele, pé, saiba que ninguém irá olhar para ele. A mão, ela recebe o calor do outro através do abraço ou simplesmente do aperto de mão. Mas o pé, ele é esquecido. Ninguém olha para o pé. Aliás, se possível, coloca uma meia e um sapato para que ninguém o veja. Entende? Mas ele sacrifica a si mesmo para que a mão possa sentir o calor e ser abraçada pelo outro. Ou abraçar a um outro. Ele não vai tomar uma atitude inconveniente. Ele não vai ficar com ciúmes se ele realmente ama. E se ele realmente se dedica e trabalha para todo o corpo. É o mesmo caso quando Paulo diz da orelha e o olho. Você já viu alguém elogiar ou se declarar apaixonado por outro por causa das orelhas? Mas quem que não se apaixona por um olhar, como diz a música do grupo RPM, 43, quase saindo, indo embora, louco por você. Ainda mais se esse olhar 43, hein, for azul. A orelha nunca é elogiada, mas é ela quem tem que receber os elogios que são dados a outro membro. E aquele que ama, ele abre mão de seu próprio interesse para que o corpo todo seja beneficiado. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, diz assim: o amor não se ensoberbece. Aquele que acredita que pode viver sem o auxílio dos irmãos, que pode viver independente dos demais membros do corpo, está tomado pela soberba. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 12, verso 21 e 22. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. A soberba é um risco muito grande para aqueles membros que estão sempre à frente, recebendo os elogios e aplausos pelo trabalho realizado. Por exemplo, os pastores, ministros de louvor e líderes de uma maneira geral. Esses homens têm que se lembrar que eles nunca podem achar que são autossuficientes. Aqueles membros que muitas vezes nem sequer aparecem no corpo, não são vistos, seja como a orelha, ou até mesmo o estômago, que ninguém vê, mas eles têm um valor dentro do corpo e são importantíssimos dentro do corpo. Esses são aqueles que muitas vezes estão no estacionamento da igreja. Esses são muitas vezes aqueles que são os intercessores que oram pela igreja, pelas famílias da igreja. Esses são às vezes aqueles que estão atrás de um projetor, cuidando da mídia, do som da igreja, e que não são vistos, não são lembrados, mas que graças àquilo que eles fazem, a igreja toda é abençoada. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz: o amor não se alegra com a injustiça. Podemos afirmar que o amor então se alegra com a justiça. Aquele que ama buscará honrar os membros do corpo que nos parecem menos dignos, mas que são de grande importância. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22 e 23. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem
menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Como eu disse, esses são os membros que muitas vezes fazem parte da intercessão, fazem parte do estacionamento, fazem parte de um trabalho de multimídia dentro da igreja. Estas pessoas contribuem para que os outros, de alguma maneira, venham ouvir a mensagem, ser impactadas por essa mensagem e cheguem à conversão. Vidas são salvas e todos dão os créditos simplesmente aos pastores. Entretanto, pastores que não se alegram com a injustiça, reconhecem o valor destes membros, dos seus trabalhos, e Ele os honrará. Eu gostaria de desafiar você, primeiro, a olhar para a sua agenda e ver quanto tempo você dedica aos relacionamentos pessoais e aos relacionamentos virtuais. Se os relacionamentos virtuais ocupam o maior tempo de sua agenda, é sinal que os relacionamentos pessoais deixaram de ser uma prioridade para você. É preciso rever isso. Segundo, eu gostaria que você dedicasse tempo em comunhão com os irmãos, servindo com o seu dom e permitindo-se ser servido através dos dons dos irmãos. Se integre à vida da igreja, abrace o ministério, ou comece o ministério na sua igreja, caso ela não tenha um ministério que faça uso do dom que você tem, mas sirva e seja servido. E por fim, viva intensamente na comunhão dos irmãos. Não fuja da comunhão dos irmãos, pois é neste lugar que Deus irá lhe ensinar a amar. Deus te abençoe.